Ei, ei você. Eu gostaria de te desejar uma boa tarde, ou, ou bom dia, né? Ou uma boa noite. Não foi na ordem que eu queria falar, mas eu me encontro agora. Nossa, agora é exatamente meio-dia, em ponto. E a gente volta naquele velho dilema, né? Do que é o meio-dia. Se meio-dia é bom dia ou boa tarde. Considerando que é meio-dia em ponto, eu vou falar bom dia. Mas quando for meio-dia e um, talvez seja boa tarde, né? Não sei, ninguém me tirou essa dúvida até agora. E, bom, vamos lá. É meio atrasado, né? Eu devia ter gravado ontem, mas eu acabei me deixando levar por prazeres carnais, no caso pizza e animes. Então eu me distraí um pouco e não gravei. Mas estamos aqui agora, né? Estamos aqui para fazer acontecer, não é mesmo? Então é o seguinte, eu novamente, né, vou gravar esse podcast aqui sem responder Curious Cat, sem responder e-mail. Eu não vou responder porra nenhuma, porque aqui é conteúdo freestyle, né? Eu só dou play e falo, entendeu? Questão de talento mesmo. Falando nisso, o cara do Twitter, razoavelmente conhecido, não vou expor ele no momento, né? Mas, enfim, aguardem que em breve vai ter outro podcast. Fiquei super feliz porque ele me perguntou se o meu mandou um print, né, uma foto do Spotify perguntando se o podcast era meu. Falou que achou do caralho e tal e que ele se sentiu inspirado a fazer o dele. Então, né, aguardem, em breve vamos ter um podcast novo aí de tuiteiros. Não sei se vai virar moda a questão dos tuiteiros fazendo podcast. Eu acho super interessante, por mais que eu não seja o maior fã de podcast do mundo, assim, de consumir podcast, né? Eu não acompanho podcasts, mas eu acho a ideia interessante, porque é uma interação diferente, né? Que a gente pode ter com a galera que nos segue. Eu separei uns temas aqui, não separei tantos temas assim. Eu acredito que esse podcast vai ser um dos primeiros que vai ter uma parte meio freestyle, assim, total, porque, como eu disse, né? Eu enrolei, né? Me atrasei, não me programei, entre outros ei, que eu deveria ter me organizado um pouco melhor. Mas, né, isso não paga o meu salário, isso não paga as minhas contas. E eu não devo satisfação. Na verdade, eu devo satisfação sim pra vocês, né, porque vocês me acompanham aqui. Mas se vocês estão aqui comigo até hoje, não acho que um podcast freestyle vai ser uma parada muito assustadora. Agora que me lembrei, um tema muito doido que eu tinha visto. Tem um maluco, velho, um japonês, que ele colecionava pele humana tatuada. Eu achei isso muito sinistro. Inclusive, até vou dar uma olhadinha aqui. Porque, véi, o cara gostava de tatuagem. E aí ele perguntava pra galera, tipo, "Ô, quando tu morrer, eu posso arrancar tua pele?" E aí eu vou colecionar, né? É o que eu faço na minha vida. Masaishi Fukushi. Masaishi Fukushi. Até me falaram que as palavras japonesas são todas. Eu não lembro agora se é oxítona. Acho que é proparoxítona, né? Oxítona, paroxítona, proparoxítona. Enfim, Masaishi Fukushi. Este rapaz, ele tinha uma coleção de 2.000 tatuagens retiradas de cadáveres. Esse era o rolê dele. Ele chegava inclusive com a galera que tava presa, né? Ele chegava na prisão e falava, ô, essa tatuagem braba tua aí, ó. Quando tu morrer, eu posso arrancar a tua pele? E aí a pessoa ficava tipo, tá, né? Vou vender minha pele, né? Tu paga por isso? Parece que ele pagava pra uma galera. Tem as fotos aqui, eu recomendo que você, se tu curte essas coisas bizarras, dá uma olhadinha, porque é engraçado, pra não dizer trágico. Assim, como um grande entusiasta de tatuagens, eu até consigo entender um pouco a onda do Musashi. É Musashi? Do Masaishi Fukushi. Eu entendo um pouco a questão de admirar tatuagens, né? Só que o vagabundo não tem uma tatuagem. E aí que a questão é, né? Aí começa a ficar perturbadora a história. Porque se o menino tivesse várias tatuagens, aí eu até ficaria tipo, tá, né? Massa, ele tem tatuagens, coleciona outras tatuagens, né? Mas não, ele não tem, então deve ser uma coisa mórbida. Inclusive, eu tava um tempo atrás falando com uma amiga minha, Carol. Se a Carol estiver ouvindo aí, um beijo pra você.
que ela tava falando sobre, eu acho que chama sublimação. Sublimação que seria, tô falando por memória aqui, tá? Inclusive, posso estar falando merda, mas ela usou o exemplo dos médicos, por exemplo. Se eu falo pra vocês, ah, gente, eu gosto de abrir corpos, eu gosto de pegar um bisturi, uma faca, e aí eu gosto, sei lá, decepar um braço, abrir um tórax. Isso pareceria perturbador, né? Porque afinal de contas o Matheus é um garçom, né? E ele grava podcast, mas agora ele falou que ele gosta de abrir cadáveres, né? Que porra é essa? Vou ligar pra polícia. Mas se eu falasse que eu sou um médico, né? Toda essa parada seria o quê? Sublimada, né? Porque eu sou médico. Então eu posso muito bem falar que eu gosto de fazer isso, porque minha vida é essa, né? Meu trabalho é esse. Mas as pessoas não consideram o tanto que isso pode ser considerado perturbador, né? Eu, pelo menos, depois que ela falou isso, eu comecei a refletir, porque eu tenho um tio-avô que ele é cirurgião geral de emergência, então ele só lida com um caso muito tenebroso. E ele faz as cirurgias ouvindo música clássica, é uma coisa meio Hannibal, sei lá, meio esquisito assim. Mas eu entendo o lado dele, né? Ele fala que ele se sente relaxado. Mas sei lá, a minha rotina de trabalho é ir atender uma mesa, e, né? E atender mesa não, mentira, porque no lugar que eu trabalho agora a gente não atende mesa. Mas o meu trabalho hoje em dia é basicamente lançar uma açaí, uma tapioca, ou então montar uma salada. E a maior emergência que eu posso perceber é quando o movimento é grande. Agora tu imagina que o teu trabalho é tu chegar lá, bate o teu ponto, aí tu senta na tua mesa, e aí daqui a pouco chega um cara com a cabeça aberta porque ele sofreu um acidente de moto e ele está na beira da morte. E aí o teu trabalho é esse, te vira aí, né? Entra na sala de cirurgia e te vira, meu filho. Arruma a cabeça desse cara aí. Então já é perturbador por si só a rotina, né, dessa galera. Aí tu consegue entender, né, que eles podem ser um pouco problemáticos da cabeça. Parece natural pra ti? Uma pessoa que gosta de abrir corpos de outras pessoas? Até onde isso não é um. Eu gosto de salvar pessoas, mas é uma coisa meio ego, né? Tipo, não, eu salvei, eu não sei o quê. Bom, não vou entrar nesses méritos. Mas enfim, essa questão da sublimação, né, da área do cara ser médico e gostar de fazer coisas que seriam consideradas perturbadoras. O que diferencia, a grosso modo, né, a questão do gostar de fazer, não tem muita diferença entre um serial killer satânico e um cirurgião geral, né? A grosso modo, no quesito gostar de fazer as coisas. É óbvio que daí o médico canaliza isso para fazer isso no paciente, né? Uma pessoa que precisa daquilo. E o outro não. Mas, enfim, voltando ao assunto do Masashi Fukushi, é que eu boto fé que ele gostava mais da onda de arrancar a pele dos outros do que da tatuagem em si, convenhamos, né? Não que ele esteja vivo agora para me responder. As fotos são sensacionais, assim, porque ele fazia um trabalho muito bem feito de remoção da pele. Então ele tem uns manequins, assim, com a pele da galera, saca? Aquelas tatuagens brabíssimas da Yakuza, que é no corpo inteiro. E acusar, né? Lembrem-se que é proparoxítona. Eu vou até verificar aqui se é isso mesmo. Proparoxítona. Não, é proparoxítona. Não, é oxítona, galera. Errei. Putz. A única matéria que eu era bom no colégio era gramática. Agora eu estraguei tudo. Mas a minha dúvida era essa, porque eu sabia que proparoxítona era a primeira ou a última, e oxítona era a primeira ou a última. Então a dúvida era só a ordem. E a paroxítona é a do meio. Mas a questão é a seguinte: oxítona. A oxítona são as palavras em japonês. Então não é Yakuza, é Yakuza. Não é anime, é anime. Esse do anime eu não consegui ainda, tá? Eu tô no processo. Porque eu acho meio feio falar anime. Parece uma coisa pretensiosa de quem sabe falar certo e corrige os outros, ou alguém comenta, ah, tu viu tal anime? Aí a pessoa, não, eu não vi esse anime. Parece que a pessoa tá corrigindo na hora, sabe? Tipo, cala a boca, tu tá falando errado. Eu queria compartilhar com vocês a questão do Masaishi. Ele tinha 2.000 tatuagens. Vocês têm noção de quanta pele esse vagabundo arrancou pra poder fazer isso? E o mais doido é que era uma coisa super legal, assim, né? Tipo, ah, ele é um médico ali, né, e tal, ele coleciona pele humana arrancada, tipo, what the fuck, por que isso, o Masaishi? Masaishi, será que era casado? Aqui diz que ele era um médico, né, mas ele provavelmente era uma pessoa diferenciada, né? Conhecido por estudo de tatuagens, ah, não diga, saca? Ele quase não gostava disso. Falando nisso, vocês já viram aquele bagulho do, eu não lembro o nome dele, era um serial killer sinistraço aí que foi preso um tempão atrás. E a onda dele era essa, assim, ele fazia mobília com pele da galera que ele matava. Fazia tipo um abajur com pele humana.
fazia um sofá, fazia, sei lá. Eu lembro que ele tinha um abajur e um sofá. Eu não lembro agora se ele tinha, tipo, cortinas, né? Algo um pouco mais. Ah, ele tinha copos feitos em crânios. Era uma estética bem específica, assim. E eu não lembro o nome dele, mas se eu não me engano, ele foi um dos caras mais cabeludo, assim, tipo, mais infernal que a polícia lidou nos Estados Unidos, de falar, meu Deus do céu, meu filho, pra que isso, sabe? Qual que é a necessidade? Me explica. Enfim, eu acho que tem até filme ou documentário sobre isso. É, não sei, vocês gostam dessas coisas? Eu acho massa essas. Tanto filme. Não, filme nem tanto, mas documentário mesmo, que fala sobre serial killers e estudos psiquiátricos e motivações e não sei o quê. Funcionamento cerebral dessa galera e pá. Porque vocês já pararam pra pensar que. Imagina na tua cabeça. Tipo, considerando que tu não é que tu não é, né, neurologicamente capado, tipo um psicopata ou um sociopata da vida, mas imagina que tu tem muito natural na tua cabeça a questão da empatia, né? Tipo, imagina que tu sai na rua e aí tem um mendigo no chão, assim. E ele tá magrinho, magrinho, morrendo de fome. E ele te fala, ô, tem como tu me dar uma comida? Eu não quero nem dinheiro, eu só quero comida. E aí tu tem uma sensação daquilo, né? Que daí pode variar, tipo, tu não precisa também sentar e chorar com o mendigo, né? Tu não precisa também trazer um PF enorme pra ele. Eu não tô falando de extremos, assim, eu tô falando de questões da empatia, sabe? De tu olhar pra aquele cara e falar, pô, aquele cara tá deitado ali no chão, ele tá morrendo de fome, ele não tá pedindo nem dinheiro, ele só quer comida. Tipo, vou ajudar ele, né? Ou, enfim, não tenho, não sei, vai da tua. Mas agora imagina que quando ele te fala isso, tu dá um soco no meio do nariz dele e tu continua andando assim, ó, e tu segue a tua vida. Porque nada aconteceu. Foi a mesma coisa que dar oi pro vizinho. Eu dei uma bicuda num mendigo que tá morrendo de fome. E eu não senti nada, né? Eu não senti remorso. Eu não me arrependo de ter feito aquilo. Eu não entendo por que aquilo foi tão errado assim. Mas me deu vontade de dar um soco na cara do mendigo. Aí eu começo a refletir. Porque, sei lá, o cérebro dessa galera funciona dessa maneira, sabe? Não que essas pessoas sejam extremamente agressivas, né? Num nível trágico, como eu falei agora, mas imaginem que vocês não têm a consciência pesada. Imagina que não existe isso na sua cabeça. Não que tu não, que isso te abdique de culpa, né? Mas eu fico pensando sei lá, tem aqueles, eu li umas matérias sobre crianças, né, psicopatas, tipo, que nascem, porque pelo que eu entendi do que eu já vi nesse documentário, uma pessoa pode nascer psicopata, né, que ela nasce com a parte do cérebro relacionada à empatia e sentimentos e não sei o que, ela meio falha, né, meio morta, e tem gente que se torna ao longo da vida por questões de trauma, né, dos mais variados tipos e das mais bizarrices. Mas tu imaginar que uma pessoa nasce com isso, sabe? Tipo, imagina, tu tem um filho e esse teu filho, ele é psicopata, tu não sabe disso. E nem ele, né? Porque ele nasceu assim, tipo, tu nasceu com a cabeça de uma forma, né, da maneira dela funcionar. E tu não tem como entrar na cabeça de outra pessoa pra poder pensar, tipo, caralho, hein? A minha cabeça é muito fodida ou muito incrível e a da outra pessoa é muito fodida, muito incrível, porque tu não tem como, tu vai descobrindo isso ao longo da vida, né, apanhando da vida e fazendo terapia. Mas aí tu imagina uma pessoa que nasceu com isso. Eu lembro que li uma matéria sobre essa onda, né, dos pais descobrindo isso dos filhos e para buscar tratamento, ou enfim. O molequinho foi brincar na casa do vizinho e aí eles foram brincar na piscina. O moleque simplesmente empurrou o outro dentro da piscina. Aí ele puxou a cadeira e ficou sentado assistindo o moleque se debater na piscina até morrer. E aí ele voltou pra casa e foi jogar videogame. E aí, tipo, eu lembro que eu via comentários, né, na matéria e a galera compartilhando e falando que aquilo era um absurdo, que crianças do mal e não sei o que, tipo. Mas vocês já pararam pra pensar, qual que é o background de uma criança, né? Por que alguém acha que aquela criança realmente pensou, nossa, eu vou matar o meu vizinho, tipo, meu cérebro funciona como de uma pessoa normal. Eu só quero deixar claro aqui, tá, galera, que eu não estou abdicando ninguém de culpa antes que venham me esfaquear na internet. O que eu quero dizer é uma pessoa com defeito cerebral que simplesmente não é capaz de sentir remorso, não é capaz de sentir culpa. Ele brincar na piscina ou ele jogar o moleque na piscina e assistir ele morrer é a mesma coisa. Não existe, oh meu Deus, o que foi que eu fiz? Tanto que a mãe do moleque fala na matéria que ela chegou em casa e ele tava jogando videogame. Falou, oi filho, ele, oi mãe, tô com fome, tipo, muito perturbador. Porque, né, tu imagina tu descobrir isso. Ah, teu filho matou o filho do vizinho e ele não tá nem aí. O que que tá acontecendo, né? É um demônio que encarnou nesse menino, né? A gente tem que trazer um sal grosso, uma arruda. E no fim não, né?
É simplesmente um defeito cerebral, aparentemente incurável, né? Eu vi um bagulho também, não sei se é verdade, que nos Estados Unidos eles fazem um certo controle disso, né? De quando as crianças nascem, de fazer uma ressonância e tal, para poder identificar se o cérebro das crianças são problemáticos. E porque eles aí acabam sendo cidadãos em risco, né? Em risco não, eu não sei se é qual é a palavra certa, mas é risco potencial deles só por existir, assim. Porque como eles não têm a questão dessa reflexão e do remorso e da empatia com uma pessoa normal, eles podem fazer grandes merdas simplesmente porque precisou ser feito e, né, ele não tem culpa, não é que não tem culpa, ele não sente culpa de nada, né? Tipo, sei lá, tu quer chegar no objetivo e precisa passar por alguém. E aí tu vai lá e passa. Não tô nem aí, saca? Tipo assim, se precisar matar a pessoa, se precisar agir de maneira extremamente dissimulada ou escrota, eu não tô nem aí, porque nem culpa eu sinto. Muito doido pensar assim, né? Porque eu lembro que até no seriado do Dexter, você aí que assistiu Dexter, talvez você lembre disso também, que a mãe do Dexter, ela, eu não sei se é mãe ou madrasta, aquela velha lá que aparece, ela fala que os psicopatas são a evolução do ser humano, porque o que faz a humanidade ficar estagnada é justamente a empatia e o remorso. E no momento em que tu tem um ser que não sente aquilo, é como se ele fosse teoricamente superior aos outros. Eu achei isso uma. Não que eu concorde com isso, né? Mas eu achei uma visão interessante. Porque os psicopatas, eles não necessariamente são agressivos, né? Tanto que no estudo que eu vi mostrava as áreas onde existiam mais pessoas psicopatas no geral. Cara, se tu colocar um psicopata numa bolsa de valores, se colocar um psicopata numa corporação imensa, é inimaginável as coisas que esses caras podem fazer. E eu não tô nem falando de assassinato e esquartejamento, eu tô falando de, é, sei lá, é uma galera inteligente, é articulada, com boa argumentação, manipulação. Os caras são tipo, véi, um psicopata na política, galera, pelo amor de Deus, né? Não tem limites pro que essa galera pode fazer. Mas aí tem que ser uma coisa canalizada, né? Esses dias eu vi uma matéria que era da BBC, eu acho, que era um cientista, eu não lembro agora se ele era neurologista, não lembro agora qual que era a área de estudo dele, mas ele descobriu que ele era psicopata e ele descobriu que na família dele tinham vários casos de homicídio misteriosos, assim, que ninguém conseguia entender, porque ele não conseguia entender o que que era. Ele foi fazer uma ressonância no cérebro dele, porque ele estava comparando cérebros doentes com cérebros saudáveis. E aí os colegas dele mostraram uma ressonância de um cérebro de um psicopata e falaram, velho, olha isso aqui, falando que era o cérebro dele, né? E ele achou que era zoeira. Ele, gente, para, né? Pelo amor de Deus. Aí eles, não, é sério, velho. Tipo assim, você é psicopata, parabéns. E aí o cara começou a pesquisar, tipo, né? Ele começou a refletir certas atitudes dele. E aí ele até fala em entrevista, ele fala, eu sempre me questionei um pouco sobre a maneira como eu não ligava pra algumas coisas, tipo, se eu tivesse no enterro de um parente próximo, mas tivesse jogando um jogo, rolando um jogo do meu time, eu iria assistir o jogo, sabe? E eu sempre me considerei estranho por isso, tipo, sabe, essa questão de não ter esse apego, não ter essa empatia, não ter esse refino, esse contato, né, com outras pessoas. Era uma coisa tipo, tô no enterro da minha mãe aqui, mas vai ter jogo do Flamengo, vou lá assistir. Porque pouco importa, sabe? A pessoa não sente os bagulho. Aí a onda é essa, ele se adaptou, porque ele teve uma criação boa, de acordo com ele, porque a criação diz muito, né, sobre o que um psicopata pode fazer. Ele falou que tinha uma criação muito boa, e que ele foi meio que canalizado, assim. Ele aprendeu a meio que simular sensações, né, ou comportamentos. E aí ele viu que na família dele tinha, sabe, isso tipo 1800 e pouco, né? Faz muito tempo. Teve uma menina que matou o pai, teve um moleque que matou os pais, tipo, uma desgraceira, assim, sabe? Com uns bagulhos feios pra caralho. E ele nunca entendia por quê, até ele entender que era meio genético, né? Era algum gene muito sinistro que ele puxou e só foi descobrir isso na vida adulta. E aí ele fica. A onda da matéria é isso, ele questionando, tipo, a maneira como tu deveria. Como é que se fala? Direcionar, né, a pessoa, porque é uma pessoa com problema mental, basicamente. E ela é capaz de fazer coisas inimagináveis sem nem ao menos, né? Foda-se, simplesmente vou lá e fiz.
Só queria deixar esse questionamento aqui, eu já me perdi completamente na linha de raciocínio, porque eu comecei falando do Musashi Fukushi, parei falando do médico lá. Ó, todos médicos, viu? Tudo bando de doente. Tô brincando, gente, não é bem assim não. Porque se não fossem os médicos, eu provavelmente não teria um dedo, eu seria cego de um olho, eu teria amígdalas, eu acho que eu estaria bem fudido, pra falar a verdade. Dos outros temas que eu separei pra vocês aqui, eu vou simplesmente fechar o assunto, tá, galera? Senão eu vou ter que pausar aqui, voltar pra ouvir o que eu falei, pra me lembrar do que eu... Não, não vou fazer isso. Aqui é freestyle, já falei pra vocês. Uma coisa muito importante. O dia 14 de março, fiquem muito atentos aí vocês, ouvintes carecas. Dia 14 de março é simplesmente o Dia Internacional do Careca. E eu fiquei muito feliz em saber isso. É uma representatividade, né? O, o homem careca, ele é julgado pelas pessoas, ele é diminuído pelas pessoas, e isso quando ele mesmo não faz isso com ele mesmo, né? Convenhamos aqui. Eu não sei, eu não tenho uma grande história de superação careca, porque pra mim eu nunca liguei. Eu já brinquei quando tinha cabelo, eu já brinquei de cabelo grande, cabelo médio, coquinho samurai, raspa aqui, raspa ali, mas hoje em dia não tem mais cabelo. Só que pra mim sempre foi natural. As entradas iam aumentando, beleza. Cansei de cabelo grande, raspei, só segui minha vida. Agora tem uns caras que são extremamente complexados, tipo, a pessoa é capaz de gastar milhares de reais pra fazer aqueles implantes que viram um perucão, parece um cabelo do Ken da Barbie, totalmente artificial, horrível. O cara se sujeita a colocar aquilo na cabeça pra não admitir que é careca. Então, existe toda uma autoestima a ser trabalhada, né, do homem careca. E nós temos um dia, olha só. Nós que eu tô falando é pra você, homem careca, que já assumiu que é um homem careca, você, um homem careca que não admitiu que é um homem careca, e isso vai também pros calvos, né? Eu acho que, eu não sei ainda a definição correta se eu sou careca, porque eu acho que careca não tem cabelo mesmo, né? Tipo, a cabeça não tem cabelo. E calvo tem entradas, então eu acho que eu entro mais na questão do calvo. Por mais que, sei lá, eu só raspe o cabelo na máquina um, mas enfim. Eu acho que eu tô mais pro calvo. Mas enfim, você aí, você mesmo. Esse assunto te incomoda? Não devia te incomodar, cara. Esse assunto não devia te incomodar. Porque nada nesse mundo, nada nessa sociedade que a gente vive hoje em dia é capaz de abalar um homem careca convicto. Nada. Simplesmente. Blindados. Simplesmente inabaláveis. Porque, né, se tu já se julga, já fica escondendo aí a tua carequinha com penteado ridículo, tu fica deixando o cabelo crescer pra pentear pros lados. Não faça isso, cara. Pelo amor de Deus. Antes que alguém te olhe e te fale, haha, tu é careca, e aí tu fala, sim, eu sou. Do que, hahaha, que penteado escroto é esse, cara? Tu tá tentando esconder que tu é careca? E aí tu fala, sim, eu não aceitei ainda que eu sou um homem careca. E aí eu tento esconder. Vocês conseguem perceber a diferença, né? Então, eu gostaria só de deixar isso muito claro, assim, que nós temos um dia. E é o dia 14 de março. Deveria saber disso antes, pra poder ter feito algo a respeito, né? Ah, inclusive, eu até fiz um tweet sobre isso. Me mandaram uma foto. O Megapix simplesmente fez um especial. Especial Carecas Megapix. Que daí só tinha filme com homem careca, velho. Tipo assim, sensacional, saca? E aí, óbvio que tava um filme de ação do Jason Statham lá. Que inclusive é um dos ícones carecas. E achei muito legal. Eu achava que essa questão da data, né, do Homem Careca já era uma coisa bem desconhecida e meio zoeirinha, assim, mas, porra, um canal fez um especial de filmes voltados para carecas. Então, a representatividade está online. Eu já me sinto muito feliz por causa disso. E já quero deixar aqui, né, solidarizar, me solidari... Bom, eu quero aqui já deixar claro que se você tá tendo problemas de aceitação, de autoaceitação, né? Porque os outros que se fodam, é só tu que tem que se aceitar. Se tu não aceitou que tu é careca, se tu tá considerando colocar uma peruca, se tu tá considerando passar remédio que brocha na cabeça, entre em contato, cara. Eu posso tentar te ajudar. Porque pra mim a carequice foi natural, então ela pode ser natural pra ti também. Eu queria deixar esse detalhe importante aqui, que ninguém liga pro o sofrimento do homem careca, né? Ninguém liga pra esse tipo de auto-humilhação que as pessoas chegam. Mas eu acho importante isso ser trabalhado. Eu sou criador fundador, né, oficial, do SECU, que é o Sindicato Estadual dos Carecas Unidos.
Eu já fiz um tweet sobre isso e uma galera se inscreveu, então existe público, né? Inclusive muitas pessoas, acho engraçado usar esses termos, específicos da militância, a gente pode colocar para os carecas também. Pessoas de cabelo queriam participar do Secu. Ah, Matheus, mas se eu raspar a minha cabeça, eu posso entrar? Não, cara. Desculpa, mas você não tem local de fala no movimento. Você basicamente está fazendo bald face, porque você está raspando a sua cabeça achando que é careca, sendo que você não é careca. Mas assim, a gente não vai responder ódio com mais ódio, entendeu? Homens carecas convictos não vão ficar olhando pra quem tem cabelo e falando kkk, você não é careca. Não, isso não existe, cara, pelo amor de Deus. Mas assim, nós ainda estamos num debate, né, numa discussão para decidir essa questão da, né, aceitação de pessoas que, por natureza, já raspam o cabelo, né, e não são necessariamente carecas. Mas o foco mesmo é amparar homens que não se aceitaram ou homens que se aceitaram e querem ajudar outros. É uma questão de solidariedade calva, né, solidariedade careca. Eu só queria deixar isso bem claro para vocês. Dos outros temas que eu separei aqui, eu queria falar com vocês a respeito da Xbox Live, que eu assinei Game Pass, que chama, né, Xbox Game Pass, porque a Microsoft, ela já me irritou profundamente, né, porque meu primeiro e-mail foi no Hotmail. Depois de muitos anos eu fui tentar entrar no e-mail de novo. Ele falou, eu não sabia a senha, né, óbvio. Eu acho que todo mundo aqui, todo ser humano médio já passou pela situação de não lembrar a senha do Hotmail e nunca mais recuperar a senha, né? Simplesmente lidar com o fato de que, pronto, não tem mais e-mail, sumiu. Tu vai ter que criar outro e-mail, basicamente é isso. E eu passei por isso também. Eu não consegui lembrar a senha do e-mail. Todas as opções que a Microsoft me dava não me ajudavam, porque eles me perguntavam dia do nascimento, já não coloquei meu aniversário certo, respostas automáticas, em que ano tu criou a conta, tipo, era um questionário imenso para respostas que eu não sabia dar, porque eu criei a conta, sei lá, na quinta série. E eu já era puto com isso, né? Então eu desisti, criei Gmail e nunca mais entrei na caralha do Hotmail lá, do Outlook agora, né? Fui assinar a Game Pass. Vou jogar uns joguinhos aqui, né? Pra quem não sabe, tá R$ 1 um mês. Eu não lembro se é R$ 1 um mês, e aí tu paga mais R$ 1 nos outros 2 meses, tipo, 3 meses por R$ 3. Eu não lembro se é isso, ou se tu paga um mês R$ 1, e aí depois tu paga, tipo, 40 e poucos reais, 3 meses. Então ainda assim não é caro pela quantidade de jogo que tem lá, porque tem realmente muito jogo. Aí o meu amigo Maicon, inclusive Maicon, se estiver ouvindo, um grande abraço, ele me falou, Matheus, assina essa porra logo, vamos jogar. Eu falei, tá, vou assinar. Pra assinar, inicialmente, né, tinha que logar na Microsoft. Eu falei, já que eu tô assinando um bagulho da Microsoft, eu vou criar um e-mail Microsoft, né? Qual que é o problema? Um Outlook ali. Fui criar a caceta do e-mail, coloque seu número de telefone, nós vamos te enviar um código para você criar o e-mail. Coloquei meu número, até agora eu não recebi esse código. Aí não recebi, eu cliquei lá, enviar o código novamente, né? Pra ver se ia de novo. Aí apareceu assim, limite de uso excedido, tente de novo amanhã. Vocês têm noção de que eu não consegui criar um e-mail? pra, pra eu criar um e-mail, eu vou ter que esperar 24 horas, cara. Que raios de site é esse? Que porra é essa, sabe? Já me tapei de nojo completamente, loguei com o meu Google e nunca mais eu faço um e-mail nessa porra. Mas enfim, concluindo o raciocínio cheio de ódio aqui, não faça um Outlook, logue com o Google se tu for assinar. É porque é meio que um merchanzinho, né? R$ 1, galera. Porra, R$ 1. Uma infinidade de jogo que tem lá pra jogar. Então vale a pena, saca? Assim, vale a pena se tu tiver Xbox, vale a pena se tu tiver só computador, vale a pena se tu tiver os dois, vale a pena se quiser jogar sozinho, se quiser jogar com amigos. É uma infinidade de coisas lá por apenas R$ 1. E aí, se tu não gostar, tu só cancela a assinatura. Então eu achei top. Fica aqui a recomendação, né? Porque eu tô numa crise da vida adulta agora. Porque assim, por mais que eu nunca tenha tido videogame, o meu videogame era o meu computador, né? Então, desde muito novo, eu jogo coisas. E aí veio a vida adulta, né? E com ela suas vantagens e desvantagens. E eu cheguei no limbo da vida adulta que é de, sei lá, tá no dia da minha folga e eu pensar, putz, podia jogar alguma coisa, né? Mas jogar o quê? Não sei. O que que eu quero jogar? Também não sei. Ah, mas e se eu jogar aquilo lá? Não. Ah, mas se eu jogar isso? Não.
Mas e se talvez eu baixar aquele jogo das antigas, aí tu baixa, joga, brocha e fala, puta merda, por que Deus? O que aconteceu comigo? Estaria eu numa depressão profunda ou só um adulto de merda? Porque eu queria jogar e eu não sei o que jogar, e tudo que eu jogo não me interessa tanto. E eu não vou, eu não sei lá, eu não tenho, pelo menos aqui não tenho internet boa o suficiente pra jogar, sei lá, LoL, que é um jogo que eu odeio profundamente, né? Eu consigo jogar uma partida por vez e depois fico dias sem jogar. Eu só consigo jogar o TFT, que é o que tem me divertido nos últimos tempos, mas eu tenho uma plena certeza de que isso é um tapa-buraco pra mim. Eu não tenho que jogar, eu jogo TFT, é basicamente isso que acontece. E eu queria ter aquela sensação de baixar um jogo, sabe? E zerar ele, assim, tipo. Porque eu sou mais fã dos jogos single player, eu não sei vocês. Eu prefiro jogar sozinho. Ou então de co-op, assim, né? Tipo com um amigo. Mas jogo de zerar. Essas coisas Battle Royale aí, essas coisas muito online, eu não sou muito fã. Eu tava nessa reflexão, né? Será que a gente realmente vai ficando rabugento e calejado e chato e mais criterioso e as coisas não agradam mais? Será que é isso que acontece? Tipo, adultos são de fato calos ambulantes, entediados e rabugentos? Será que é isso mesmo? Não existe mais o brilho? Porque convenhamos, né, galera? Eu, pelo menos, tento manter minha criança interior muito viva. Tem uma galera aí que tem a síndrome do adultinho, né? Aí ele é adultinho pra tudo. Ele não faz certas coisas porque ele é adultinho e ele faz certas coisas porque ele é adultinho, se limitando porque ele não é mais um adolescente. Então beleza, né? Faz o que tu quiser aí. Eu pretendo manter a faísca da criança interna para o maior tempo possível. E nessa faísquinha da criança vem a questão de querer jogar uma porra de um jogo, saca? E eu não saber o que eu quero jogar. Mas 2020 será glorioso porque Diablo 4 talvez apareça aí, né? Torchlight 3 tá chegando. Alguma coisinha a gente vai jogar. E você aí, ouvinte? Pelo que eu vi nas estatísticas, né? Não sei se vocês lembram lá do último podcast, eu falei, eu mostrei a idade, né? No geral, da galera. E tem muita gente novinha, assim, tipo 18, 20 anos. Não sei se vocês simpatizam tanto com essa parada que eu digo da vida adulta, sabe? Então talvez você aí, ouvinte, um pouco mais velho. Tu considera isso? A vida adulta, tu vai ficando meio rabugento, meio resmunguento, assim, meio chato, perdendo a faísca da criança interna? Tu acha que é isso que acontece? Quando eu era mais jovem, eu queria ser um adulto. E eu não sei agora se como adulto eu quero ser adulto. E eu não digo isso nem por questões de ai, tem que trabalhar, tem que se virar sozinho, tem que. Não, essa parte é até divertida. É muito gratificante saber que tu paga tuas contas, que tu mora sozinho e tu se vira. E tu não tem que dar satisfação pra ninguém. Sensacional, incrível. O que eu digo é o além disso, né? O entretenimento. Seriam todos os adultos pessoas que vão cada vez mais se isolando, né? Que ou casa e tem filho e aí fica ali na questão da família, né? Ou vira um drogado de merda, ou, sabe? Esse é o tipo de questionamento que eu tô fazendo. Fica a dúvida aí, antes que eu me esqueça, né? Se você tem alguma sugestão, alguma pergunta, ou pensou, meu Deus, que bosta que o Matheus falou, eu vou falar pra ele a verdade absoluta das coisas, tu pode mandar um e-mail, tu pode mandar um Curious Cat pra mim. O e-mail é falavedita@gmail.com. Vegeta escreve Vegeta. E aí solta o verbo, cara. Não tenha medo. Não tenha medo de me xingar. E o Curious Cat também, fala Vegeta, tudo junto. Só manda uma perguntinha lá, inclusive eu tenho várias perguntas acumuladas e uns 7 e-mails, 6 e-mails para responder. Mas hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou soltar o papo aqui para vocês. Hoje eu não vou falar sobre. Não vou ficar nessa coisa monótona de ficar respondendo coisas. Ainda não estou com convidado. Já fiz o convite para alguns aí. Só que eu estava até conversando com os amigos meus sobre isso. É uma coisa que eu acabo dependendo, né, do convidado. Porque, tipo, agora é segunda-feira, meio-dia. Essa que é minha folga, sabe? Segunda-feira. Como que eu vou. Como que eu vou gravar um podcast com alguém e falar, ô, segunda-feira, meio-dia? Porra é essa, Matheus? Ou então, sei lá, 1 da manhã, quarta-feira, que eu chego do trabalho, fico à toa e gravo. Tipo, porra, não. Eu teria que me organizar muito melhor pra encontrar com a. Encontrar, né? Tipo, gravar tudo online. Mas, enfim, é uma dependência ainda que eu não tô sabendo lidar,
porque os meus horários são ruins e eu não sou organizado o suficiente. Mas eu gostaria muito de ter um convidado, sim, para dar um certo dinamismo, né? Eu ainda não consegui achar uma ferramenta para gravar áudios, né? Para que vocês me mandem áudios, eu possa dar play nesses áudios. Inclusive a Bruna, que é dos e-mails gigantes, enfim, ela mandou um áudio no e-mail. Então eu já achei isso legal. Não sei como que ela fez isso. Não imagino que seja tão difícil assim, mas ninguém nunca tinha feito isso antes. Fica a dica aí, se tu quiser. Dá-lhe o papo num áudio e manda pra mim. E aí, eventualmente, eu respondo ele em um podcast, né? Eu tô pensando em fazer um podcast de resposta por mês, já que eu lanço, acho que 6 por mês, né? Eu lanço um a cada 5 dias. 6 vezes 5, 30. Então, um do mês eu faria respondendo tudo. Mas, enfim. É, esse podcast aqui, ele tá num padrão diferente dos outros. Tô tentando voltar um pouco às minhas origens. Recebi críticas. Inclusive, muito obrigado pelo feedback do último podcast, porque aparentemente a galera adorou. A galera realmente gostou do formato, porque eu acho que, né, eu me empolguei, eu lancei uns 4 só respondendo coisa, tipo, Mateus do céu, né? Vamos criar um conteúdo aí, cara. Pelo amor de Deus, me ajuda. Ah, me lembrei de um bagulho agora, gente. Tava conversando com a minha colega de trabalho. E ela me falou que ela viu um vídeo na internet. Eu não lembro se isso foi no interior. Também não sei interior da onde. Simplesmente o cara tinha morrido. Eles levaram o maluco pro necrotério, fizeram toda a preparação pro enterro e tal. E aí quando eles estavam enterrando o maluco, eles perceberam que o maluco tava com pulsação, velho. Tava tipo o pulso, tipo assim, ele tava com pulsação, tava batendo o coração dele. E aí o médico desesperado, isso parece que tem vídeo, eu não consegui achar, vou procurar. E aí o médico, o cara lá desesperado, tipo, não, vamos levar ele pro médico, pelo amor de Deus, what the fuck. Chegaram lá e verificaram que ele de fato estava morto. Tipo assim, ele estava morto, mas ele tinha pulso. E o maluco do necrotério falou: "Oh, a gente passa um líquido no corpo da galera que teria matado ele. Não tem como esse cara estar vivo." Mas aí diz que tem o vídeo do médico contando as pulsação de um cadáver, saca? Eu fiquei muito chocado com isso. Meio mórbido esse podcast, né? A gente já falou de pele humana, psicopatas e gente morta viva ou vida viva morta. Mas é que eu fico pensando nesses mistérios, né, galera? O que que muda? Tipo assim, imagina que tu pega uma pessoa, ela morreu. Acabou de morrer, nem esfriou ainda. E ela tá morta. Chega um ponto já que a medicina já não consegue mais reanimar a pessoa, porque ela tá morta. O que que mantém a gente vivo, né? É o cérebro fazendo sinapses, né? É o sangue batendo. E aí, se tu tiver uma máquina que solta impulsos elétricos do cérebro da pessoa e outra máquina que faz o coração dela bater, por que que ela não volta à vida? O que mais que tem aí, né? Por que que tem sangue batendo, tem, sei lá, energia elétrica no cérebro? Qual que é, né? O que que tá faltando? É uma questão de alma, será? Espírito? Sei lá, tipo, às vezes a pessoa ali tem uma parada cardíaca, mas ele consegue reanimar ela. É como se, né, tivesse a alma tivesse no corpo ainda, o espírito, sei lá, e a pessoa consegue reanimar, né? A pessoa não chegou a deslogar do corpo, tipo, falou, vou para vou sair do jogo aqui. Não, tá lá ainda, só precisa reanimar ela. Mas aí a pessoa tá morta, mas tipo assim, e se o coração, se tu conseguir fazer o coração dela voltar a bater? Se tu conseguir fazer o cérebro dela voltar a fazer sinapses? Eu acho isso uma parada muito doida da medicina. Não sei também se é uma dúvida meio boba. Já tem explicações super simples, mas não sei. Só num monólogo aqui, né? Numa reflexão. Porque eu lembro daquele filme do. Como é que é o nome? Não é Projeto X. Projeto X é o filme da festinha lá. É o X-Files lá. Mas o X-Files é Projeto X? Arquivo X, Matheus. Porra, file é arquivo. Enfim, Arquivo X. Você aí que já acompanhava essa peça raríssima, maravilhosa, eu amo Arquivo X, eu acho muito bom. Num filme, tinha um maluco que ele trocava de corpo. Ele fazia uma cirurgia em que ele removia a cabeça. Óbvio que não era ele, né? Removiam a cabeça dele e aí colocavam a cabeça dele numa máquina que ficava pulsando sangue pra dentro tipo, como se fosse uma artéria falsa, assim, que tu encaixa no pescoço. E mantém o teu cérebro oxigenado, né? Porque ela fica pulsando sangue constantemente para tua cabeça.
E aí a onda era essa, ele removia a cabeça, tirava a cabeça do corpo, e ele conectava a cabeça e ele trocava de corpo. E aí quando eu vi aquilo, porque tem uma cena que é tipo só a cabeça dele, né, na máquina, e aí dá pra ver que na máquina ali tá mandando sangue pra cabeça dele, o que me deu uma agonia desgraçada que ele não tá respirando, né, porque afinal de contas ele está sem corpo. Mas a gente só respira pra oxigenar o sangue, né? Se a gente já tivesse sangue oxigenado pulsando, a gente não precisaria respirar. Não sei também se eu falei merda. Se eu falei merda, você me corrige aí. Mas é que eu vi aquela cena e eu ficava tipo, pô, isso é tão absurdo, mas não parece tão absurdo assim, sabe? Porque, porra, a cabeça dele tá ali. Ele tá recebendo os nutrientes que ele tem que receber, que é um sangue oxigenado. É óbvio que ele não vai conseguir falar, né? Ele não vai conseguir respirar. Mas ele tá vivo. E costuram a cabeça dele em outra cabeça. E aí, pá, ele tem que tomar os remedinhos lá pra não rejeitar o corpo. Mas será que certas coisas da medicina não são testadas e feitas só porque elas são bizarras? Tipo, trocar de corpo ou tu congelar alguém e descongelar depois. Claro que já devem ter feito isso, né, em situações de guerra e tal. Sei lá, eu fico pensando naquela parada que eu já falei com vocês sobre upar a cabeça no computador, né, e viver pra sempre. Mas eu fico nessa também, tipo, mas e aí? Se tu simplesmente colocasse o teu cérebro em outro corpo, mais novo, seria doido, né? Tipo, pessoas muito, muito ricas, estão muito velhas e caquéticas, e aí elas pagam uma cirurgia caríssima, em que eles abrem a cabeça de uma outra pessoa e colocam o teu cérebro lá, e aí tu continua vivendo. Porque eu não sei se o... Assim, considerando que a pessoa não tem problemas cerebrais, né? Que o problema dela sejam todos corporais mesmo, tipo uma osteoporose ali, ou algo do tipo. E aí eu fico pensando até quando duraria, né, se isso fosse possível. Será que o ser humano realmente não é feito para viver muito? Será que a nossa data de validade é a ideal? Porque a tendência é a gente viver cada vez mais, né? Eu acredito. Comparado antigamente. Sei lá, tem o vô do amigo meu que tem 100 anos, ou bisavô, não lembro. E teve acho que era um monge, que morreu lá com 110, 115 anos, sei lá, um absurdo. Não acho legal, tá? Já até tuitei sobre isso, não acho legal. Eu com 75 já parti, no máximo 75. Se começar a dar trabalho pros outros, vou partir antes. Vocês que me perdoem, mas eu não vou me sujeitar a trocarem fralda pra mim e eu precisar usar fralda pra cagar. Eu vou simplesmente partir. Ah, Matheus, como é que tu vai partir? Ah, velho, eu vou comprar pão e sem querer eu vou cair na frente de um caminhão. É isso que vai acontecer. Porque, né, eu não consigo nem limpar minha bunda sozinho. Não acho isso interessante, essa parada de viver muito. Não acho legal uma pessoa que tem 98 anos. Não que, né, eu acho que elas tenham que morrer. Na verdade, sim, né, porque tu vê aqueles velhinhos lá de 100 anos que o bichinho mal consegue falar, mal consegue andar. E todo mundo, que maravilha, 100 anos, vivíssimo. E o bichinho só tá tipo, pelo amor de Deus, me leva dessa, eu não aguento mais. Um século nesse planeta já é enlouquecedor, sabe? E, bom, qual que é a sua opinião sobre isso, querido ouvinte? Tu acha que a gente realmente nasceu pra viver pouco? Que a gente não pode viver muito? Se a gente viver muito, a gente vai ficar muito entediado? A gente vai enlouquecer? Qual que é a onda? Se bem que agora, né, com essa pandemia de coronavírus aí, o bagulho vai ser feio. Está ficando feio, né? Eu postei também sobre a questão do... Meu Deus do céu, eu tô aqui no Twitter. Gente do céu. Tá no... Não sei, tem uma galera muito estranha que começou a me seguir. Eu clico nos perfis, eu levo um susto. E o que eu tava falando agora que eu até, meu Deus, Jesus, até perdi o foco aqui. Ah, tá, o coronavírus. Eu postei sobre a onda do coronavírus ter sido feito, né, pelo chefe do departamento de química de Harvard. E a galera, tipo, kkkk, tipo, gente, vocês realmente acreditam que isso foi um fenômeno espontâneo da sopinha do morcego da China? Ai, meu Deus do céu, vocês têm a audácia de rir da minha cara ainda, né? Pelo amor de Deus. Enfim, não vou entrar em detalhes aqui. Recomendo que você entre no Reddit. Pelo menos foi a fonte que eu achei. Entra no Conspiracy deles, que lá eles têm tudo detalhadinho, com fonte do governo americano, assim, ó. Não é nem fonte do blog do... Como é que é? Questione Sempre. Aqueles blog conspiratório nem um pouco crível. Mas não. Esse que eu tô falando é real oficial, porque é um cara que existe, é chefe do departamento de química de Harvard,
Ele recebia $50 mil de pagamento todo mês e ninguém sabia da onde. Ou melhor, era da China, né? Mas ninguém sabia por quê. Ele tinha alunos chineses. Ele tinha um laboratório aonde, galera? Onde que era o laboratório dele? Em Wuhan, na China. Então, assim, né? Eu poderia ficar aqui o dia inteiro te provando que isso não foi um fenômeno espontâneo, que isso foi uma parada criada. Mas, enfim, né? Quem quer acreditar, acredita. Quem não quer acreditar, não acredita. Não sei nem por que que isso entra no âmbito de crença, sendo que é um fato, mas fiquem aí com a desculpinha do morcego, né? Porque o chinês come morcego desde que o mundo é mundo, mas nunca deu nada. E agora, meu Deus, coronga, né? Pelo amor de Deus. Só pra deixar claro aqui que as coisas não são como o senhor pensa que são. As coisas são bem diferentes. O mundo é muito sujo, muito feio. O podcast já tá chegando nos 51 minutos. Eu acredito que eu vou finalizar por agora. Esse foi, inclusive vocês me respondam se ficou tão claro assim, tá? Mas esse foi o episódio mais improvisado da história do podcast. Eu sinto até que não ficou legal. Eu costumo ter essa sensação meio crônica na minha cabeça, mas às vezes eu estou enganado. Porque foi meio improvisado demais. Eu não separei tantas pautas quanto eu queria separar. E 2/3 dele foi literalmente improviso. Eu não sei se isso dá mais graça pro podcast ou isso dá mais desespero pro ouvinte. Eu espero que dê mais graça, né? Não sei, eu morro de medo de fazer um podcast de temático, tipo, o podcast do Matheus só fala sobre joguinho. Só fala sobre seriado. Tipo, não. Eu falo sobre o que eu quiser aqui, cara. Eu sou o dono desse podcast. Bom, eu já falei sobre o e-mail, né? O Curious Cat, que vocês podem mandar se quiser. Já, por favor, me respondam se ficou nítido. Tipo, Matheus, por favor, na próxima se prepara um pouco mais, porque esse podcast ficou meio bosta. E ficou claro isso pra mim. Esse tipo de coisa. Não é o tipo de coisa que eu quero ouvir, né? É a impressão que eu tive. Então, é isso aí. Só gostaria de lembrar vocês de questionar sempre e de duvidar sempre, né? Não caiam no papinho que vocês veem na internet sobre as coisas, porque a grande maioria das coisas tem um lado meio sujo e sombrio, né, por trás. Ou não pesquisa nada, né? Não pesquisa porra nenhuma disso. Segue a tua vida aí. Pra que fazer essas coisas, né? Já falei sobre essas coisas de conspiração, elas só geram desespero e impotência, mas eu gosto da sensação de descobrir o secreto. Eu acho massa. Então fica a dica aí, Conspiracy do Reddit, se divirta lá. Não me responsabilizo pelo que tu vai ver lá, porque eu entrei lá procurando coronga. Foi basicamente o que eu fiz. Então um grande beijo, um grande abraço. É isso aí. Já já eles vão neutralizar o coronavírus, porque ele é um vírus artificial e ele é feito por um propósito. Um beijo.